Boa tarde, estamos com mais um programa Equilíbrio Emocional e hoje contamos com a presença do Dr. Marcelo Vanucci Leocádio, que é um médico geneticista. Vocês sabem o que o geneticista faz? São apenas 17 no Brasil atendendo. Dr. Marcelo, conta pra gente. Primeiro eu queria agradecer que você está aqui conosco. Eu que agradeço. E conta como que é 17 médicos atendendo no Brasil. Então vamos lá. Existe, na verdade, pelas portarias 199 e portarias 851 aqui no Ministério da Saúde, aqui no Brasil, que é pior, o quadro é pior do que esse que você falou, na verdade. Geneticistas no Brasil tem em torno de mais ou menos 260 que estão clinicando, que estão fazendo pesquisa e somente 17 clinicando. Dos 17 clinicando, contando comigo, é uma mistura entre médico, biólogo, biomédico e farmacêutico. Ou seja... Tem muito menos. São pouquíssimos mesmo que tem. Aí você se pergunta, por que são tão poucos assim? Talvez não tenha tido o desenvolvimento, a instrução, hoje está faltando professor nas faculdades de medicina, nas faculdades de biomedicina, e é uma área que exige muito estudo, muito aprimoramento, né? Porque o que acontece? Hoje você tem os especialistas das áreas, e o médico da família já desapareceu, a gente quase não acha mais hoje um médico da família. Então você passa para um especialista, eu vou dar um exemplo simples, você passa no endocrinologista porque você está com pouca massa magra. Aí você vai no endocrinologista, ele acha que você também tem depressão e te dá alguma medicação para depressão. Aí o geneticista, ele consegue achar as causas, eu estou me antecipando, né? Ele consegue achar as causas e a origem das doenças. Então, por exemplo, nós temos um neurotransmissor chamado acetilcolina, que é um neurotransmissor cerebral, que é responsável pelo controle de foco e concentração. Ele, quando está alterado, ele causa preocupações exageradas e altera a produção de um outro neurotransmissor chamado cortisol, que é fabricado pelas glândulas suprarrenais em cima dos rins. O cortisol fabrica menos a glutationa e a glutaton redutase, que são hormônios que controlam a formação de massa magra. Se você não faz massa magra, você não queima gordura. Se você não queima gordura, você engorda. Então, às vezes, você vai ao endócrino, ele pode te receitar algum medicamento para você emagrecer, né, ou uma dieta específica, e na verdade tem que ser um controle alimentar para você controlar a produção de cortisol. Deu para entender? Você controlando, achando a causa do cortisol, por exemplo, é um exemplo, não necessariamente são todos esses casos, você conseguiria fazer mais massa magra, e a massa magra queima gordura e a pessoa emagrece. Esse mesmo hormônio, junto com a acetilcolina também podem fazer cardiopatias, diabetes, tiriopatias, depressão sazonal melancólica. Quantas pessoas vão ao psiquiatra para tratar de depressão e chegam lá, doutor Marcelo, eu estou tomando medicação há 20 anos. 20 anos você está tomando remédio. Né? Saiu uma reportagem na Veja, há uns anos atrás, eu acho que foi em 2012, falando sobre a parte psiquiátrica e mostrando que o tratamento de psiquiatria, no geral, tem que ter um início, meio e fim, e não só se o remido. Né? Mas se você não acha causa, imagina, você trata a má absorção de uma serotonina, um outro neurotransmissor, a dopamina no cérebro, e o problema é digestório. Então, sempre uso um exemplo, que você está apagando o incêndio da floresta, mas não está tirando a caixa de fósforos do menino que está colocando fogo na floresta. Então, mas eu acho que aí é a falta de parceria, a falta de informação, porque assim, geralmente os médicos, meu conhecimento, doutor Marcelo, quem encaminha para o geneticista é o ginecologista, ultrassonografista, são esses até onde eu conhecia. Então, isso acontece mais porque aí você estaria falando na área de reprodução humana. Né? No geral, na área de reprodução humana, são ginecologistas que pedem mesmo, e como a gente estava até brincando, a maioria das pessoas e dos médicos também, talvez, com todo o respeito, acreditam que os geneticistas são responsáveis por fazer exame de paternidade ou só trabalhar com reprodução humana. Eu acho que acreditam nisso, talvez, não sei. Eu acho que falta informação, né? A função do geneticista é sempre achar causa, origem das doenças e atender de uma maneira multidisciplinar. Em geral, o geneticista... Ele pode, mas em geral ele não medica, não desmedica, mas ele trabalha de maneira coordenando, como a gente chama, cartas aos consulentes. Em conjunto, né? Em conjunto. Então, eu nunca vou falar para o cardiologista que ele deve fazer aquilo ou passar por cima dele, mas eu posso indicar o porquê que tal medicação pode ajudar numa prevenção ou no que nós chamamos de predição. A predição é um fator acima da prevenção. A prevenção, um exemplo, prevenção cardiológica. Então, você vai ao cardiologista, você faz uma dieta e você faz esporte, uma atividade física, isso é uma prevenção.
uma predição. Você faz tudo isso, mas a gente consegue diagnosticar ainda suplementos alimentares ou medicamentos que podem evitar ou postergar o desenvolvimento de uma doença. E muitos não têm essa informação. É muito comum quando você fala de um diagnóstico preventivo ou antecedência de até 50 anos na área de genética, você pegar médicos ou leigos falando, Marcelo, mas eu acho que não é uma boa porque você vai avisar para a pessoa que ela vai ter uma doença e ela vai morrer com aquilo. Às vezes não entendem que a gente consegue postergar aquela doença. Um exemplo de um caso típico que a gente teve aí de um paciente, um policial, com 13 familiares com Alzheimer. Então ele veio, conversou comigo e falou, Marcelo, acho que eu não vou fazer nem diagnóstico, nada, eu vou começar a tomar o remédio do Alzheimer, porque eu tenho 13 pessoas na família. Eu falei, olha, se você tomar o remédio para o Alzheimer e você não tiver a predisposição genética para desenvolvimento da doença, o remédio do Alzheimer causa Alzheimer, que é parecido com o que a gente estava conversando agora há pouco, até sobre o déficit de atenção também, que a Ritalina também faz a mesma coisa. Isso está nas bulas dos medicamentos, né? E falou, poxa, então eu fico com medo, mas aí o Alzheimer tem cura? Falei, até o presente momento, não. Mas te interessa postergar a doença em 12, 14, 15, 20 anos? Não teria preço. Isso a gente consegue fazer. Claro, não é uma coisa taxativa, garantia que o Dr. Marcelo que postergue 20 anos, não é isso. Mas a gente consegue checar estilo de vida, suplementos alimentares, medicações, as causas, e consegue postergar, como se a gente enganasse os genes. A gente não consegue, mas como se a gente enganasse os genes. Que ótimo, né? Olha, Bárbara, tem muita coisa. Então, informações complementares também, que a gente conversou também. Atendimento do geneticista pelo SUS. Né? Então, como que é isso, né? Porque assim, nas redes públicas, eu não vejo geneticista. Com 17, misturando 4 áreas no Brasil inteiro, vai ser difícil ver, né? Mas essa portaria começou a 199, depois teve a 851 e outras alterações, mostra da exigência até da obrigatoriedade, de como funciona. Existe uma tabela SUS do geneticista trabalhando, existe essa tabela, inclusive paga até quase 10 vezes mais do que um médico comum. É a tabela SUS. Mas não tem geneticista, né? Se for perguntar, não tem, porque realmente não tem no Brasil. São muitos poucos. E às vezes, por que vocês não querem trabalhar? Eu quero trabalhar com os locais, mas a gente às vezes não consegue se acertar. Aumentar o serviço. Doutor Marcelo, explica para quem está nos assistindo, né, o que é o aconselhamento genético? Então, o aconselhamento genético é um entendimento multidisciplinar, onde, resumidamente, a gente busca descobrir as causas, a origem das doenças. Pacientes, e a gente trabalha sempre dessa maneira multidisciplinar. A gente acha as causas, as origens, seguindo um padrão do aconselhamento genético que inclui a anamnese, um heredograma, pedido de exames complementares, a formação de laudo, hipótese diagnóstica e carta aos consulentes. Então, o objetivo é você achar a causa. Hoje, a gente percebe uma dificuldade muito grande em fechar o diagnóstico. E também é muito comum, se você é cardiopata, ou conhece alguém cardiopata, alguém diabético que vai ao médico, ele vai lá e ele vai cuidar. Ele consegue cuidar. Não de maneira paliativa, ele cuida, ele dá medicação para controlar a hipertensão, ele dá medicação para controlar a diabetes, mas ele não pensa na possibilidade, ou usualmente, talvez não pense, eu não estou falando mal de nenhum médico, pelo amor de Deus, ele às vezes não pensa ou talvez não conheça a hipótese de ter uma redução medicamentosa com melhora de sintomas. A função do geneticista do aconselhamento genético, uma das principais funções, é redução medicamentosa com melhora de sintomas. Como é que é feito isso? De maneira multidisciplinar e seguindo esses padrões que eu conversei com você agora. E quando se indica, né, em que situações se indica o aconselhamento genético? Você tem várias fases da vida que você pode indicar, tanto para crianças e para adultos. Né? Adultos que estão pensando em engravidar e tiveram já abortos espontâneos ou têm históricos de malformações na família. Então, esse é um caso que a gente indica. Né? Nós mesmos fazemos lá na minha clínica que chama DNA Life um exame chamado DNA Carrier, que analisa 70 genes específicos. Então, você consegue, fazendo anamnese, o heredograma, que é uma coisa básica dos familiares, que é aquela história que o geneticista faz um monte de pergunta para o pai, para a mãe, irmãos, vós, tios, e consegue ter uma característica simples, se são genes dominantes, recessivos, se tem valia fazer algum exame ou não.
Se tiver abortos espontâneos recorrentes ou malformações recorrentes, a gente consegue fazer esse carrier, por exemplo. Então, nisso, a gente consegue checar também, através de polimorfismos, que é uma técnica chamada SNPs, a possibilidade de desenvolvimento. Isso é muito importante. Quando a gente atende o casal, eu usei a palavra possibilidade e probabilidade. Não é taxativo de eu chegar ao casal e falar, você tem 70%, então ó, seu filho vai nascer com problema. Pode não nascer com aquele problema. Né? O casal ele tem que entender esse risco. Né? A probabilidade de desenvolvimento. Mas isso já torna o casal mais claro, mais tranquilo. Né? Nós temos casais que têm doenças lisossômicas, né? Como POMP e outras, e teve um filho, teve outro filho e outro. Teve um filho pequeno, demorou 2 anos para ter o diagnóstico de um POMP, por exemplo. Nesse intervalo teve outro filho. E quando estava diagnosticando o primeiro filho com problema, o segundo não teve, teve outro filho. Então, às vezes, tem o primeiro com problema, o terceiro com problema e o segundo não teve. Então, é muito complicado você fechar o diagnóstico. Né? Mas, para pais, então, que já tiveram abortos recorrentes, malformações é uma indicação. Para pais também, por zelo, aí a gente recomenda por zelo. Na verdade, não tem essa recomendação. Se você chega um casal para mim, Marcelo, eu quero fazer, e a gente pergunta, não tem nenhum caso na família, não tem uma formação, não usou nenhum teratogênico, nenhuma substância que pode alterar o gene, só vai fazer por zelo, mas a gente não indica, aí não tem necessidade. Às vezes o casal quer, porque eu ouvi falar e quer, mas não teria necessidade. São indicados também quando a gente vê crianças ou com malformações no rosto, ou com possíveis atrasos mentais de desenvolvimento. Né? Então a gente está aí, seja pós-natal, exames pós-natais, que hoje a gente consegue detectar uma série de autismos e deleções e microdeleções de autismo. É muito difícil diagnosticar autismo hoje, mas com o DNA a gente consegue ver isso. Asperger e outras doenças também, e principalmente numa linha nas crianças chamada linha de erros inatos do metabolismo. Dos pacientes que já passaram por nós hoje, pela minha equipe, nos últimos 10 anos, todos que passaram com suspeita de autismo, a cada 20, 1 ou 2 tinham autismo, os outros não tinham. Né? Então isso é muito importante, checar o diagnóstico. Um exemplo, nós tratamos uma criança de 4 anos, não falava, agressiva, ficava no mundinho dela, todas as características de um autista. A primeira coisa que essa criança fez quando entrou no meu consultório, Bárbara, foi dar um soco na minha cara. É agressiva, né? E tranquilo, os pais ficaram apavorados, mas tranquilo, acontece, estamos aqui para cuidar do seu pequeno. E nós começamos a fazer testes, desde os mais simples que se fazem, né? Panda G, microarray e outros genéticos superiores, e não dava nada. E nós fomos para a linha de erros inatos do metabolismo, e ele tinha erros inatos. E no caso dessa criança, tinha até um exame específico na linha de desidrogenase lática, que era um exame que tinha dado muito alterado, um exame que foi feito naquele menino com menos de 1 ano de idade. Os pais trouxeram tudo para mim, então é importante o geneticista receber o máximo de informações possíveis. Você, que é paciente ou quer ser um paciente, você nunca vai atormentar o geneticista. Ele tem que conhecer você, ele tem que te ouvir, olhar nos teus olhos, né? Ter amor por você, para tratar você direito, conhecer o que está acontecendo com você. E aquele item poderia ser a suspeita de uma hemorragia interna no cérebro, de um acidente. E eu perguntei para o pai e para a mãe, ele teve algum acidente antes de 1 ano de idade, machucou a cabeça e teve sangramento? A mãe, não, nunca aconteceu. Aí o pai fez assim. Aí, óbvio, eu e a mãe olhamos para o pai, né? O que foi? Daí o pai olhando para a mãe, né? Então, bem, estava eu com a sua mãe, que é a sogra, né? Ele caiu, levou um tombo feio, saiu sangue da cabeça, levamos ao hospital, ficamos horas ali vendo, não dormiu e tal. Estava bem, a gente não quis se preocupar. Então, o que aquele menino tinha era uma letargia mental e não autismo. Ele ia recuperar aqueles 4 anos de letargia? Não. Mas ele ia começar a ter uma vida normal dali para frente. Se a gente tivesse certo, né? Então, a gente tratamos com a nossa equipe multidisciplinar e falei, olha, o teu filho que nunca sorriu, sempre foi agressivo, eu acho que em menos de 30 dias ele vai voltar a sorrir e daqui a pouco deve começar a falar. Deu 23 dias, ele me ligou 11h30 da noite. Doutor Marcelo, meu filho está sorrindo pela primeira vez em 4 anos, né?
Então, a gente comemora, fica contente, né? Mas são erros de diagnóstico. O resultado estava estourado, mas ninguém viu, né? A vantagem que a gente tem, às vezes, do geneticista e talvez a dificuldade de vocês acharem geneticista em plano de saúde, tem alguns, claro, mas é porque o ideal é a gente dedicar o tempo que a gente acha necessário. Tem pacientes que ficam comigo 15 minutos, tem pacientes que ficam meia hora, tem pacientes que ficam 2 horas e meia, 3 horas. A gente dedica o tempo a cada paciente. Então esse é um outro caso também. E também, não estamos falando só de doenças, mas doenças graves, mas também de cardiopatias, diabetes, achar causas. Né? Interessa para você saber por que você é cardiopata? Interessa você ter uma redução medicamentosa com melhora de sintomas? Interessa você parar ou ter a possibilidade de parar de tomar um remédio para depressão? Interessa a gente também saber uma linha muito bacana que está surgindo hoje que eu falo já tem 2, 3 anos, mas as pessoas não conhecem, que é a linha da farmacogenética. Hoje, a gente consegue com alguns medicamentos, principalmente na parte de neuropsiquiatria e cardiopatia, saber qual é o princípio medicamentoso que serve para o paciente e na dosagem. Então, eu, geneticista, não vou medicar, mas, por exemplo, o psiquiatra manda para mim. Marcelo, quero dar essa medicação para esse problema, para essa patologia. O psiquiatra, por melhor que ele seja, ele não sabe. Ele vai tentando, ele né? vai tentando com as dosagens. Ele vai tentando. Isso não tem como, né? No geral, não sabe. O cardiologista também não sabe. Vamos tentar isso aqui para diabetes, endócrino, né? Tem tantas linhas. Não é que os médicos não são responsáveis, eles sabem o que estão fazendo, mas não tinha jeito. Agora, com essa ferramenta, quanto é que vale para o paciente falar, olha, esse princípio medicamentoso funciona para você. Essa medicação funciona para você. Como é que a gente vê isso? A gente consegue ver os tipos de metabolismo. Se é feito com exame. Com exame de DNA chamado farmacogenética. Então, se a pessoa ela tem um metabolismo alto, baixo ou normal. É fácil de entender. Né? Se você dá um medicamento, um antidepressivo, e aquela pessoa for um metabolismo normal, então as concentrações normais vai funcionar. Agora, vocês já devem ter passado por essa experiência, quem está vendo o vídeo com a gente agora, os espectadores, e todos nós, você mesmo, Bárbara, né? Ah, tomei um remédio, um amigo meu, parente, tomou um remédio para depressão e fez muito mal. Se ele era um metabolizador lento, aquele remédio ficou muito mais tempo nele. E fez muito mal, porque o remédio não ia embora, aí ele parou o tratamento, brigou com o psiquiatra e a culpa não era do psiquiatra. Né? Agora, se ele é um metabolizador rápido, é o contrário. Você vai, dá uma dose, não funciona, aumenta a dose, tem que tomar doses muito elevadas para funcionar. Só que doses muito elevadas podem dar hepatotoxicidade, pode atingir o fígado. Atingindo o fígado pode dar diabetes, cardiopatias e outros problemas maiores. E o médico não é o culpado disso, porque ele não tinha essa ferramenta. Hoje existe, né? A farmacogenética, a gente consegue fazer isso. Então, para adultos ou crianças ou quem tiver necessidade, é mais uma importante ferramenta que tem no mercado. Ferramenta, né? O Dr. Marcelo também é consultor científico do GEDR, Grupo de Estudos de Doenças Raras. É isso, Dr. Marcelo? Isso. E o que são as doenças raras? Então, as doenças raras, elas estão na proporção de mais ou menos 65 pessoas a cada 100 mil pessoas. Parece pouco, né? Existe até uma dificuldade da gente tratar e conseguir, existe uma luta que a gente faz no mercado para conseguir medicamentos para essas pessoas, porque existe o lado comercial, vamos investir naquilo que consome mais, né? Só que tem poucas pessoas, né? Mas pode salvar vidas dessas pessoas. O problema é que dessas doenças raras, 80% são fatores genéticos, 20% são fatores ambientais. E o diagnóstico de uma doença rara demora muito, Bárbara, porque os sintomas são muito parecidos. Né? Sintomas de fibrose cística, sintomas de TDAH e outras doenças que existem no mercado são muito parecidas. Então, você trata uma doença, crente que você estava tratando a doença real, como esse caso da criança de autismo que eu tinha e não era autismo, e às vezes você percebe depois de muitos anos. A média de diagnóstico de uma doença rara no mundo varia de 12 a 32 anos. Isso estatísticas daqui no Brasil e na Europa. Em 12 a 32 anos, muita gente morreu sem saber o que estava fazendo ali.
Então, por isso que é importante a gente agradecer a oportunidade de estar aqui, da gente estar podendo divulgar, podendo explicar, né? Nós não somos milagreiros, não salvamos pátria, mas a gente trabalha sempre de uma maneira multidisciplinar, tentando trazer tecnologias novas, né? Informação para que você possa saber como você pode se cuidar. E isso é maravilhoso, né? Olha, Bárbara, eu sou suspeito, sou apaixonado pelo que eu faço. Quando a gente tem um diagnóstico preciso e quando acontece de salvar a vida de alguém, quando já melhora a vida da pessoa, já fica feliz, mas quando salva, né, a felicidade é muito grande, porque a vida não tem preço. Né? Não tem preço. Eu mesmo tenho um histórico, eu fiquei 2 anos e meio em cadeira de rodas e teve um médico que achou um raciocínio comigo, já foi muitos anos atrás, né, foi de 1997 a 1999 e eu tô aqui. Né? Então, peguei uma doença rara, o que eu tive foi tempestade tiroidiana. Né? Então, não tem preço, senão eu não estava aqui. Eu falo, né, porque assim, eu passei por um geneticista, né, que teve uma conduta ótima e eu colhi os benefícios. Então, eu acho que é importante falar para quem está nos assistindo, né, e que possa estar procurando, né, ou que queira engravidar, né, ou que tem alguma doença na família, como o Dr. Marcelo falou, né, que possa estar postergando isso e tendo uma qualidade de vida. Gente, tem muita coisa bacana. Né? E a gente também tem, às vezes, as pessoas também confundem o geneticista, então eu tenho que procurar somente para doenças graves e doenças raras. Eu vou procurar porque eu quero emagrecer. Então. Vamos marcar uma consulta com o senhor, Dr. Marcelo. Tem muitas coisas legais, como aquele exame que a gente estava conversando, né? O DNA Fit, que é um exame que a gente consegue confrontar idade, sexo e ancestralidade para ver se a pessoa vai ser cardiopata ou diabético nos próximos 50 anos e se for o que tem que fazer, porque a gente pode mudar isso. Consigo checar também qual que é o tipo de dieta ideal para aquela pessoa, se é mediterrânea, balanceada, rica em baixo carboidratos, rica em baixo em gorduras. Gente, tem vários atletas que a gente cuida, alguns pacientes também, que para emagrecer eu tenho que mandar ele comer gordura. Né? Parece que a gente está saindo de outro patamar, né? Entrei agora, sair daquela linha, tem que comer comida saudável para você ser saudável. Você tem que comer o que o teu corpo precisa. Nós somos pessoas únicas. Deus nos fez de maneiras únicas. A menos que você tenha um irmão ou irmã gêmea univitelínea, você é o único no mundo. Mesmo assim é único, cada um único, né? Então a gente consegue ver isso, consigo ver traços comportamentais nesse mesmo exame de ansiedade, comer descontroladamente, necessidades nutricionais de vitamina A, D, E, C, K, B12, B6. Né? Consigo ver se você tem o gene do sobrepeso, recuperar o peso perdido, quais os alimentos você metaboliza corretamente. Nesse mesmo teste ainda vem intolerância genética à lactose, intolerância é uma coisa para a gente falar uma outra hora, talvez que é muita coisa também, muito bacana. Né? Sensibilidade a álcool, a cafeína. A cafeína eu acho importante bater um papo aqui. Já está convidado, doutor Marcelo, para voltar para falar sobre tudo isso. Tem muita coisa legal, Bárbara. E eu gosto de trazer, falar, gosto de trazer informação para quem está nos assistindo e que não sabe. Né? Que de repente, quantas pessoas não sabiam nem qual era o papel do geneticista, nunca ouviu. Eu mesmo, que era da saúde, quando eu fui encaminhada geneticista, nunca tinha ouvido falar. Isso há 15 anos atrás. É muito pouco. Por causa das portarias novas, algumas doenças entraram na obrigatoriedade nos planos de saúde hoje. Por exemplo, câncer de mama hoje faz parte, é obrigatório o diagnóstico genético pelo plano de saúde. Eu estou contando um segredo de Estado, não, isso é lei. Mas eu sei disso, talvez muitos vão saber disso aqui agora. Né? E se você vai ao plano, às vezes, ele talvez não queira pagar, não queira fazer, mas é lei. Né? Existe até uma lei de 1998, isso está no site da minha clínica também, essa lei aparece lá também, que se houver um histórico, eu não estou falando isso para pegar exames ou fazer exames, mas é lei, você pode fazer onde você bem entender. Né? Se houver um histórico de um câncer de mama ou colo de útero, e se o geneticista pedir, o plano tem que fazer, eu tenho uma multa pesada para pagar. Porque o que vale mais, Bárbara, a tua vida ou o exame? Minha vida. Não tem preço. Não tem preço. Né? Então tem muita informação e a gente está aqui para passar essa informação. Vai estar aparecendo o site do Dr. Marcelo aqui embaixo, para vocês estarem entrando e estarem se informando. Dr. Marcelo, muitíssimo obrigado pela sua vinda. Bárbara, eu que agradeço e estou à disposição sua e de todos vocês. Mais falar conosco. E nós ficamos por aqui. Até o próximo programa Equilíbrio Emocional. Obrigado.